Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar construindo o nosso cenário. Percebam que eu removi daqui as duas árvores que nós tínhamos, a árvore pequena e a árvore grande, afinal eram apenas dois elementos para demonstração. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o efeito paralaxe. O efeito paralaxe, como eu já mencionei para vocês, ele funciona para causar ao jogador a sensação de velocidade e distância e profundidade, tá? Para isso, percebam que a nossa viewport, que é a nossa janela de exibição, bem aqui, ó, ela tá pequena. E aqui a nossa fase chega ao fim. Eu vou adicionar mais alguns bloquinhos aqui, só para que a gente tenha noção, tá, do quão grande uma fase pode ser e da necessidade de organizar muito bem as camadas do nosso efeito, tá? Vou clicar bem aqui no terreno, que é o nosso Tile Map Layer. Já tenho aqui o Tile Map. O tile que eu estou utilizando é este, ó. Clicar bem aqui. Percebam que esse tile aqui, eu vou remover ele, tá? Vou clicar aqui na edição e com o botão direito vou removendo. Tá, opa. Vou arrastar para cá. Para arrastar, você clica o botão do meio do mouse, segura e arrasta, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cima também, para a gente ter uma noção de altura. Fazer uma fase bem grande, bem variada, tá? Para vocês terem uma noção do acompanhamento da câmera que nós construímos, tá? Ó, aqui nós já passamos do eixo X, né? Ou do eixo Y. Já passamos aqui do limite do eixo Y, tá? Vamos continuar subindo aqui, ó. Criar mais uma... Opa, diminuir aqui. Vem aqui também. Vamos continuar subindo. E bem aqui o nosso personagem vai cair, tá? Olhem como a nossa fase está ficando. Vou fazer mais alto que é para ele cair lá de cima, só para vocês terem uma noção do acompanhamento da câmera, tá? Vou salvar aqui, vou rodar a fase. Olhem só, nosso personagem, a câmera acompanhando ele. Ó, a câmera acompanhando ele. Opa! Ó, opa! Prontinho, gente. Professor, por que a câmera não acompanhou ele aqui para baixo? É porque o nosso limite da viewport, bem aqui, também foi definido como limite de câmera, ou seja, daqui ela não passa. Mas se nós definíssemos o limite para um valor mais alto, ela ia seguir o nosso player até aquela distância. Vamos fechar aqui. Uma outra coisa que nós faremos nessa aula, pessoal, é o seguinte. Vamos aprender a ler a documentação. Eu estou com a documentação da Godot aberta aqui, justamente no efeito paralaxe. Como é que você vai fazer? Você vai entrar na documentação da Godot, você vai vir bem aqui em PTBR, tá? Provavelmente vai estar em inglês. Você vai escolher PTBR, clicar, ele vai traduzir. E aí você vai vir bem aqui, ó, manual, 2D. E aí você vai clicar aqui em renderização. E no final, paralaxe. Bem aqui, pessoal, ele faz uma breve descrição do efeito paralaxe e como funcionam as características de cada nó que é utilizado para ele, no caso, o nosso paralaxe 2D. Antigamente, você utilizava o parallax background e dentro do nó parallax background você adicionava o parallax layer. E dentro do parallax layer você adicionava um sprite 2D. Tudo isso foi simplificado com o uso do parallax 2D. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para Godot. Como é que nós vamos fazer isso aqui, pessoal? Primeiro, vejam uma coisa. A gente tem aqui o nó do terreno, ok? E esse nó de terreno, ele é responsável por agrupar e organizar aqui os nós
dos nossos tiles, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir em floresta, adicionar no filho, node, criar. Bem aqui nós vamos chamar de parallax, tá? Parallax. Dentro do nosso parallax, nós vamos criar um nó filho chamado parallax 2D. Percebam que aqui, ó, parallax background e parallax layer estão obsoletos. Então, vamos criar aqui um parallax 2D, certo? Certo. Dentro do parallax 2D, vamos seguir aqui a ordem que a Godot, que a documentação da Godot nos traz. Nós temos aqui o céu, sky, nuvens altas, nuvens baixas, montanhas e florestas. Vamos fazer na mesma ordem. Dentro de parallax 2D, ou daqui do nosso nó parallax, nós vamos dar um nome. Esse aqui vai ser o céu. Nós vamos clicar e adicionar outro nó filho dentro de parallax. Mais um parallax 2D. Aqui, ó, nuvens, underline, altas, tá? Aumentar aqui, nuvens altas. Mais um, adicionar no filho. Mais um parallax 2D. Vem aqui. Nuvens baixas. Mais um parallax 2D aqui. Montanhas. E por último, nós vamos adicionar no filho, mais um parallax 2D, floresta. Ok. Nós já temos aqui os nossos parallax 2D. Agora, pessoal, vamos observar uma coisa. Isso aqui é apenas uma descrição, tá? Você precisa encontrar pacotes de sprites que tenham, tá, suporte ao parallax. No caso, na construção de uma paisagem, etc. Então, o que nós vamos fazer agora? Aqui embaixo, na nossa pasta res, nós temos a cena, os códigos, a entidade, os sprites e os tiles. Pessoal, dentro de tiles, nós vamos precisar criar uma pasta para armazenar as imagens do nosso background, tá? Então, vou vir bem aqui, dentro da pasta, né? Em cima dela, criar novo, pasta. Eu vou chamar de backgrounds. Backgrounds. Ok? Já temos a nossa pasta background, mas nós não temos os arquivos de background. Então, faremos isso aqui, ó. Trazer a janelinha para cá. Eu já havia baixado alguns arquivos. Eu vou clicar nele aqui, ó, em todos eles, selecionar, tá? Eu vou arrastar aqui para a pastinha background. Soltei. Pronto. Agora nós temos aqui os nossos backgrounds, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no céu, vamos começar por ele, tá? Vamos adicionar aqui, ó, adicionar no filho. Vamos adicionar um sprite 2D. Criar. Certo. Dentro de céu, nós temos o sprite 2D. E o que nós faremos agora? Nós vamos dar a textura do nosso sprite 2D, tá? Então, vamos começar pelo céu. Bem aqui, o nosso sprite, ele se chama Sky, que é o mesmo que céu. Então, vamos clicar nele aqui, ó, e arrastar para Texture. Prontinho. Gente, nós vamos clicar bem aqui em cima e nós vamos arrastar até aqui. Tudo bem? Percebam uma coisa. O nosso parallax, tá? O nosso parallax, ele está na frente do terreno. Professor, como é que eu corrijo isso? Bem, tem duas maneiras. O parallax, ele faz parte da paisagem, né? Você pode clicar ele aqui, ó, e arrastar para detrás, ó, formou só uma linhazinha aqui em cima, não formou um quadradinho, você arrasta ele para trás do node, tá? Aqui do nosso terreno, certo? Agora vamos lá, pessoal. Outra opção é você vir bem aqui no node do terreno, tá ok? Clicar no nosso Tile Map Layer, Ordering,
e aumentar o z-index. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó, vou aumentar o z-index. Pronto. E aí, até mesmo se eu tiver com o parallax bem aqui na frente, ó, ele não vai tapar aqui o nosso chão. Entenderam? Então assistam a aula passada sobre a ordem de camadas para vocês entenderem mais. Bem, nós já temos aqui a nossa camada do céu. Feito isso, vamos fazer a mesma coisa nas outras camadas, nuvens altas. Adicionar nó filho, sprite 2D, criar. Nós temos aqui a texture vazia. Pessoal, você também pode adicionar a textura clicando bem aqui, ó, na pastinha. E você vai encontrar algumas texturas disponíveis dentro da sua pasta, tá? Neste caso, eu gosto de clicar e arrastar. Se você quiser selecionar uma aqui, você pode selecionar, mas eu vou clicar e arrastar aqui, ó. 4, nuvens altas. Pronto. Agora eu vou só ajustar ela para cá. Vai ficar tudo ok, tá? Ótimo. Mesma coisa em nuvens baixas. Adicionar nó filho, sprite 2D, criar. Vou vir bem aqui em 3, vou arrastar para cá. A nuvem vem para cá, né, para cima. Nós vamos arrastar elas para cá. Percebam que o cenário vai se encaixando, pessoal, tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Montanhas. Vou clicar bem aqui, nó filho, sprite 2D. E agora, vou clicar aqui nos dois e arrastar para cá. E agora eu vou arrastar para cá também, para ajustar tudo certinho. Olha só o nosso cenário, gente. Agora, por último, floresta. Adicionar nó filho, sprite 2D, criar e adicionar aqui o foreground, que é a nossa floresta, tá? Prontinho. Tá? Vou salvar aqui, pessoal. E agora eu vou simplesmente rodar o jogo para vocês terem uma noção. Cadê daqui? Pronto. Olha só aqui. Só que vocês não perceberam talvez, mas ó, o nosso céu ele tá um pouco embaçado. Não tá legal essa definição aqui dele. Vamos corrigir? Vamos vir bem aqui, sprite 2D, texture, filter, nearest. Vou até aumentar aqui, ó, o céu. Mas não vai ter tanto efeito porque o céu é azul, né? Agora nós vamos vir em sprite 2D, nuvens altas, tá? De nuvens altas, texture, filter, nearest. Tá? Olha aqui, já melhorou. Nuvens baixas, que são essas. Texture, filter, nearest. Opa, melhorou a definição. Bora aqui para as nossas montanhas. Sprite 2D, texture, filter, nearest. Melhorou. E por último a nossa floresta. Sprite 2D, texture, filter, nearest. Prontinho. Agora já melhorou bastante, né? Certo, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar bem aqui para que a gente tenha uma noção de como é que está o nosso cenário, tá? Certo? Neste caso aqui, a repetição infinita a gente vai precisar utilizar, tá? Nós temos a propriedade repeat size dentro do Parallax 2D, certo? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos vir bem aqui, vamos clicar no nosso Parallax 2D, repeat size. Gente, isso aqui é para repetir nos eixos, tá? Para repetir no eixo, no nosso eixo X, nós vamos colocar pelo menos umas 2 ou 3 vezes o tamanho da nossa viewport, tá? Vou colocar aqui 341, ou melhor, 241, que é a nossa altura. Ou melhor, 341, perdão, que é a nossa largura.
tá? Só que é o seguinte, tá? Nós temos aqui também, vamos diminuir aqui, deixar tudo em ordemzinho aqui, tá? Certinho no 0. Nós vamos repetir aqui, tá? Vamos bem aqui em Parallax x 341, né? Ele está repetindo aqui. E aqui, ó, o y 241. Só que ele está repetindo aqui para baixo. Então, nós vamos colocar menos 241. Tá? Cadê aqui? Ele não permite, tá? Certo. Vou colocar aqui, pessoal, um valor que vai se ajustar perfeitamente aqui na nossa repetição, tá? Aqui tá 241 mais 341, mas deixa eu colocar uns 241. Pronto. Agora juntou um pouquinho. Vou colocar várias vezes para ele repetir. Pronto. Ele está repetindo várias vezes, certo? Ok. Nós temos aqui o limite, tá? Nós temos aqui o limite, o início e o fim, certo? Beleza, pessoal. Então, esse vídeo eu não quero que ele fique muito longo para vocês, mas eu preciso também continuar fazendo as demais organizações. Então, vamos colocar mais um repeat aqui nas nuvens altas. Repeat. Vamos clicar aqui no Parallax, tá? Repeat size. Vamos colocar aqui 241. E tá aqui a nossa nuvem alta. Só que percebam que ela tem um corte brusco aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar... Cadê? Vamos primeiro ter uma noção do tamanho da nossa nuvem, tá? Acho que isso aqui é o ideal para a gente fazer. Deixa eu desfazer aqui, pessoal, rapidinho. Pronto, vou desfazer aqui. Eu vou vir aqui no céu, vou desfazer também, tá? Cadê aqui? Aqui. Desfazer aqui. Vou desfazer aqui. Vou organizar isso aqui da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui no meu sprite e eu vou deixar ele do tamanho da viewport, tá? Ok. Nosso sprite aqui vai estar do tamanho da nossa viewport. Deixa bem aqui certinho. A mesma coisa eu vou fazer com outros sprites, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui. Deixar ele certinho aqui. Tá? Ó, passou um pouquinho aqui, ó. Pronto. Agora eu vou deixar ele aqui certinho. Tamanho da nossa viewport. Clicar aqui em nuvens altas. Deixar ele aqui do tamanho da nossa viewport também. Tá? Tudo certinho aqui. Tá? A mesma coisa aqui com o sprite 2D. Deixar ele bem aqui nesse tamanho. Professor, eu vou ter que fazer isso toda vez? Não, isso aqui eu estou fazendo só para a gente ter uma noção do ajuste que nós vamos ter que executar nas outras configurações. Sprite aqui, ó. Esticar um pouquinho ele. Gente, isso aqui não é o ideal, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como é que vai ficar o nosso cenário. Prontinho. Mesma coisa aqui com floresta. Pronto. Então tá, gente. Nós temos aqui os nossos sprites.
Aquela repetição com espaço ocorreu porque a gente deveria multiplicar o tamanho do nosso background por 2, né? E não o tamanho da nossa viewport, porque a nossa imagem estava diferente do tamanho da viewport. Perfeito. Feito isso, nós podemos ajustar aqui o parallaxe, tá? Repeat size no eixo X, vou colocar por 341. Pronto. Eu posso aplicar isso nos outros efeitos parallaxe, tá? Eu vou minimizar aqui para a gente ter essa visibilidade. Aqui, a repeat 341, prontinho. Melhorou um pouquinho aqui as nuvens. Repeat 341, as nuvens lá, montanhas. Repeat 341 e a floresta. Repeat eixo X 341. Pronto. E agora nós vamos dizer quantas vezes nós queremos que isso fique se repetindo, tá? Céu. Vou colocar aqui umas 20 vezes. Nuvens altas. Lembrando que nós vamos aprimorar isso aí mais vezes, tá? Nuvens baixas. Montanhas. E floresta. Tá? Certo, pessoal? Então, nós temos aqui um cenário um pouquinho mais consistente. Para isso, vou salvar com Command S e executar a cena aqui para vocês. Olha aí. Opa! Tá falhando aqui. A gente vai precisar corrigir isso manualmente, tá? Bora lá para nossa câmera seguindo o player. Tá seguindo corretamente. Pronto. Isso aqui a gente precisa corrigir, tá, pessoal? A gente vai corrigir isso na próxima aula. Até agora, nós já temos aqui a base do nosso efeito parallaxe. Tudo bem? Então é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.